Opa, tudo bem? Aqui o vídeo tá nada profissional, né? Mas o importante é te ajudar, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar te ajudar a resolver questões de regra de três simples, tá? E eu separei aqui no meu caderno duas questões bem simples de regra de três simples. Só que por que duas questões? Porque a regra de três simples, ela tem basicamente dois tipos de resolução. Você vai, o início é igual, mas chega uma hora do cálculo que você vai inverter ou para um lado ou para o outro, dependendo do tipo de situação. E que tipo de situação é esse? Dependendo do exercício de regra de três simples que você encontrar, você pode se deparar com grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Tá? O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas em que o aumento de uma ocasiona o aumento da outra. Ou seja, vamos supor que você vai numa padaria comprar pão e você tem que pagar por esse pão. Então vamos pensar no pão como sendo uma grandeza e no preço como também sendo uma outra grandeza. Você concorda comigo que quanto mais pão você comprar, mais caro você vai pagar? Maior vai ficar o preço no final dessa compra? Ou seja, um aumento no número de pães vai gerar um aumento no preço a ser pago. Então, pão e preço a ser pago são exemplos. É um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, o aumento de uma provoca o aumento da outra. Agora, você quer ver uma situação diferente? Ou seja, uma situação de grandezas inversamente proporcionais? O que seria isso? É um exemplo de velocidade e tempo, né? Então vamos supor que você está pegando um carro e você está indo da cidade de Vitória para a cidade do Rio de Janeiro. Então, se você vai, por exemplo, uma velocidade lenta, que é o que eu te recomendaria, vai ali a 60 quilômetros por hora, vamos supor que você vai levar umas 12 horas para chegar nessa cidade. Tudo bem. Agora, o que acontece se você aumentar um pouquinho a velocidade? Né? Aumentar um pouquinho. Aumentar de 60 para 80. Então, você vai levar menos tempo. Você já não vai levar 12 horas, não sei exatamente aqui o número, mas vamos supor que você vai levar 10 horas, 8 horas, você vai levar menos. Então, o aumento de uma vai gerar a redução da outra, a diminuição da outra. Então, quando isso acontece, dizemos que nós estamos com grandezas inversamente proporcionais. Ficou fácil aqui a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais? Lembrando, diretamente proporcionais, o aumento de uma vai gerar o aumento da outra. Foi o caso do pão e o preço a ser pago. Agora, inversamente proporcionais, o que vai acontecer? O aumento de uma gera a diminuição da outra, que foi o caso aqui da velocidade e do tempo, no exemplo aqui de um carro indo de Vitória para o Rio de Janeiro. Então agora, eu peguei dois exercícios bem bacanas aqui, que vão nos ajudar a entender, porque um é grandeza diretamente proporcional e o outro é inversamente proporcional. Deixa eu virar a câmera do celular e vamos dar uma olhadinha. Virou. Então, vamos brincar com esse negócio aqui, que o negócio está maneiro. Olha só, exercíciozinho de regra de 3. Vou ler aqui para você. Ó. Vou ler aqui para você. Se um trabalhador consegue pintar 5 casas em 10 dias, então, para pintar 9 casas, ele precisaria de quantos dias? Letra A, 12 dias. Letra B, 18. Letra C, 20 ou letra D, 25. Isso aqui é um exemplo típico de uma questão de regra de 3 que poderia cair num concurso público, apesar dela estar bem fácil, às vezes cai desse jeitinho. E a gente tem que começar a aprender as coisas do fácil, né? Então vamos tentar resolver isso aqui? Bom, deixa eu ver qual é a primeira coisa que vai aparecer aqui. Se um trabalhador consegue pintar
5 casas em 10 dias. Então, uma primeira coisa que você vai ter que fazer é uma tabelinha. Porque o exercício de regra de 3 simples vai sempre envolver duas coisas. No caso aqui, ó, o que você vai perceber? Está envolvendo quantidade de casas, né? Número de casas e o número de dias. Aí depois, ó, para pintar 9 casas, ou seja, a quantidade de casas de novo, ele vai precisar de quantos dias? Então, a ideia é casas e dias. Então, vamos fazer uma tabela bem simplesinha aqui, ó. Vamos fazer uma tabela bem simplesinha aqui, aonde eu vou colocar casas e dias. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a situação do exercício, como ela está aqui, e vou botar tudo dentro da tabela. Vamos ver como é que a gente faz isso? Ó, 5 casas, ele leva 10 dias para pintar. E 9 casas? Ele vai levar quantos dias? Então, vou botar um X aqui. Então, quando você faz um exercício de regra de 3, a primeira coisa que você tem que fazer é montar essa tabelinha. E qual é a segunda coisa? A segunda coisa é saber justamente se as grandezas casas e dias, se elas são, como eu falei com você, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos ver isso? Para fazer isso, a gente faz um auxíliozinho colocando uma setinha aqui. Ó. Não importa se o número de cima é maior ou menor, esquece os números aqui. Eu só estou fazendo uma setinha para cima. Seja lá qual for o exercício, sapa logo uma setinha para cima aqui. Agora pensa comigo. Se eu aumentar o número de casas, eu vou aumentar o número de dias ou diminuir o número de dias? Se ele tiver mais casas para pintar, né, ele vai precisar de mais dias ou de menos dias? É claro que ele vai precisar de mais dias, ou seja, vai ter mais trabalho. Então, o aumento do número de casas gerou um aumento do número de dias. Opa! Então, se uma sobe e a outra sobe, elas são grandezas diretamente proporcionais, né? O aumento de uma está gerando o aumento da outra. Qual que é a importância disso? A importância disso é o seguinte, porque no nosso próximo passo, para resolver uma continha de regra de 3, a gente vai pegar isso aqui e vai colocar como uma igualdade de frações. Vamos colocar para ver o que acontece? Bom, primeiro eu vou pegar o 5 e o 9 e vou colocar 5 sobre 9. Agora, vou botar o meu sinalzinho de igual. E vou pegar essa fração e vou copiar de que jeito? Do jeito que está ou invertido? Eu vou copiar do jeito que está, porque as setinhas estão concordantes. As duas setinhas estão apontando para cima. Então, quando as duas setinhas apontarem para cima, você copia do jeitinho que eu vou copiar aqui, ó. 10 sobre x. Beleza? Agora, olha só. Então, tranquilo, né? Daqui para cá, beleza? As setinhas estão as duas para cima, porque as duas são diretas proporcionais, então, do jeitinho que está, eu copiei aqui. O que eu vou fazer agora? Nessa continha aqui? Multiplicar cruzado? Sim, mas antes, será que não dá para cortar? Tá vendo esse 10 e esse 5 aqui, ó? O 10 divide por 5 e o 5 também divide por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, dentro da bolinha eu vou botar o resultado da conta, dividido por 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Ambos eu dividi por 5, mas o resultado eu botei dentro da bolinha. Tudo bem? Vamos copiar então o que sobrou? Faço a minha setinha. Se, somente se, sobrou o quê? Deixa eu ver, já dá para copiar nesse cantinho aqui, né? Sobrou, vou fazer aqui que dá para ver, ajeitar aqui. Sobrou lá, ó, 1, aqui, ó. 1 sobre 9 igual a 2 sobre x. Então, vou botar aqui no cantinho. 1 sobre, pode escrever aqui. 1 sobre 9 é igual a 2 sobre x. Não dá para cortar mais nada.
né? A gente nunca corta cruzado, e até porque o 9 não corta com 2. Só me resta agora fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, eu vou botar a minha setinha e vou fazer aqui, ó. X vezes 1, x, igual 9 vezes 2, 18. 18 o quê? Dias, né? Faço a minha caixotinha aqui. E qual é a minha resposta? Letra B. Fosse uma questão de concurso, pontinho aí no concurso. Beleza? Agora, o interessante é o seguinte. Agora que você já pegou essa conta, tá? Você pode pausar o vídeo, você pode tentar fazer essa continha de novo, tá bom? Você vai aprender a regra de 3. Ou você pode, eu te aconselho até você pausar o vídeo e tentar fazer essa conta sozinho. Depois de terminar, aí você despausa o vídeo que eu vou entrar na resolução dessa aqui, ó. Olha só esse caso aqui, ó. Agora, supondo que você já tentou, né? Já despausou, vamos dar uma olhada aqui, ó. Se 2 torneiras levam 9 minutos para encher um tanque, em quantos minutos 3 torneiras encherão o mesmo tanque? Então, é um exercício de regra de 3, né? Então, o que nós vamos fazer? Primeira parte, nós vamos ver o que está sendo analisado aqui. No exercício, você vai ver que está sendo analisado quantidade de torneiras, né? E tempo. Então, vamos fazer aquela tabelinha aqui, ó. Torneiras, faz um tracinho, tempo, beleza? E agora nós vamos preencher a tabela. O que o exercício diz? Ó, se 2 torneiras, se 2 torneiras levam 9 minutos, tá, 9, 2 está relacionado com 9, para encher um tanque. Em quantos minutos? X no tempo. Em quantos minutos 3 torneiras encherão o mesmo tanque? Então, torneiras é 3. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Ó o macetinho, fazer aquela setinha para cima aqui. E agora eu vou pensar, se eu aumentar o número de torneiras, esse tanque vai encher mais rápido ou mais demorado? Mais rápido, né? Se eu aumentar o número de torneiras, o tanque vai encher mais rápido. E mais rápido significa um tempo maior ou um tempo menor? Significa um tempo menor. Então, se eu aumentar o número de torneiras, o tempo vai ficar menor. Ou seja, aqui é um caso de grandezas inversamente proporcionais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou botar na forma de fração. 2 sobre 3. O bolo já está pronto. Beleza, papai já vai comer o bolo. Obrigado por avisar. 2 sobre 3 é igual. Aí agora aqui, que presta bem atenção. O 2 sobre 3 eu botei direitinho. Só que aqui, como a seta está ao contrário, então eu também vou copiar o contrário. Em vez de eu copiar 9 sobre x, eu vou copiar x sobre 9. Aqui, ó. X sobre 9. Tá percebendo que eu inverti? Aqui, ó. Eu inverti a posição dos números. Ó. O 9 estava em cima, passou para baixo. O x estava embaixo, passou para cima. É só isso. A primeira eu copiei do jeito que estava. Mas a segunda eu dei aquela invertidazinha básica. Agora, meu irmão, vai sozinho. Vamos dar aquele famoso corte. Olha lá, o 9 corta com 3, porque divide por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E agora nós vamos copiar o que sobrou. Sobrou o quê? 2 sobre 1 é igual a x sobre 3. E agora eu vou multiplicar cruzado. X vezes 1, x. 2 vezes 3, 6. Faço meu caixotinho. Beleza. Então a minha resposta é alternativa C.
Beleza? Desculpa aí as minhas mãos aqui na frente do vídeo, aqui, devagarzinho essas coisas vão melhorar. Mas o importante é, conseguiu entender a jogada? Conseguiu entender a diferença aqui, ó? Quando elas são diretamente proporcionais e quando elas são inversamente proporcionais? Viu? Que tranquilo? Quando é diretamente proporcional, do jeitinho que tá, eu vou copiar. Tá vendo? E quando ela é inversamente proporcional, ou seja, o aumento de uma causa a diminuição da outra, eu vou copiar trocado. Ó. Esse primeiro eu copio do jeito que tá, mas esse segundo eu troco a posição. Depois é só calcular. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dificuldade, comenta, tá? Que aí eu faço um outro, quem sabe, né? Eu não vou fazer um segundo vídeo aí comentando essas dificuldades, tá bom? Lembrando aí que eu também sou professor particular de matemática, física, química, eu estou meio parado. Precisando de uma aula aí, só me procurar. Beleza? Fica na paz. Que Deus abençoe você.